Olá, olá, tudo bem? Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao canal do YouTube do Que Concursos. Sou Raquel Tinoco, professora de Direito Eleitoral, e a gente conversa sobre essa disciplina a partir de questões de provas anteriores no Que Correção de Provas. Hoje a gente começa corrigindo as questões de direito eleitoral da prova do TSE Unificado 2006-2007 para o cargo de técnico judiciário, área administrativa, cargo que, à época, exigia apenas nível médio de ensino. Mas, prof, essas questões de 2006, 2007, elas não estão desatualizadas? Como é que a gente vai rever conteúdo através de questões desatualizadas? Ora, nada disso. Eu atualizei todas as questões para que a gente possa rever esse conteúdo já estudado, vendo como a banca aborda os tópicos e também conhecendo cada uma das possíveis bancas desse nosso concurso. Então, TSE Unificado de 2006-2007, o único unificado da Justiça Eleitoral que nós tivemos até agora, foi realizado pela banca CESP-UNB, hoje SEBRASP. Então, a gente começa corrigindo a prova de técnico judiciário, área administrativa. Já compartilho a tela com você. Vamos lá, são 10 questões de direito eleitoral. Que correção de prova, nossa primeira prova, TSE Unificado 2006-2007. Veja, eu escolhi o caderno de prova Epsilon para técnico judiciário, área administrativa. Assinale a opção correta quanto às normas atinentes ao título eleitoral disciplinadas na resolução do TSE número 23.659 de 2021. Opa, essa resolução não existia à época. A época era a resolução 21.538 de 2003, completamente revogada pela resolução 23.659 de 2021. Então, por isso, o que está no seu enunciado é a resolução que está em vigor. Então, vamos lá. De acordo com a resolução número 23.659 de 2021, assinale a opção correta. Letra A. O eleitor ou a eleitora que possua inscrição eleitoral regular ou suspensa, atenção para essa expressão, deverá solicitar no prazo de 30 dias a impressão do título eleitoral? Não, ele deverá solicitar a qualquer tempo, certo? A qualquer tempo. Tome cuidado. Inscrição regular ou suspensa. Na resolução anterior, uma inscrição suspensa impedia a realização das operações do cadastro eleitoral. Na resolução atual de 2021, ela não impede. A suspensão de direitos políticos não impede a efetivação das operações no cadastro eleitoral. A informação fica ali de que aquela inscrição está suspensa, impedindo que aquele eleitor exerça direitos políticos durante o período de suspensão. Mas isso não impede que esse eleitor possa efetivar uma dessas operações. Então, tome cuidado. Inscrição suspensa não quer dizer que aquele eleitor está impedido de realizar operações como alistamento, transferência, segunda via, revisão. Inscrição regular é aquela que tudo pode. Inscrição suspensa, suspensão dos direitos políticos, dentre os quais o conscrito, aquele que está em conscrição, ou seja, cumprindo o serviço militar obrigatório. Ele não pode votar, ele não pode ser votado, por isso a sua inscrição fica suspensa durante esse período, mas essa suspensão não impede a efetivação das operações do cadastro eleitoral. Hoje você sabe, você tem a via virtual do título, né, o título virtual, e você tem a via impressa. Eu sei que nós estamos dentro de um ambiente eletrônico, virtual, e a Justiça Eleitoral ela sai na frente nessa questão, na informatização. Mas olha,
A inclusão digital não chegou para todas as pessoas desse país. Ela não chegou de forma efetiva para todos os eleitores do Brasil. Então, aqueles que não estão dentro dessa chamada inclusão digital não exercem direitos políticos? Claro que sim. Por isso, a resolução protege essas pessoas que ainda não estão de forma efetiva incluídas nesse mundo virtual, admitindo a impressão do título de eleitor, admitindo o requerimento de alistamento eleitoral de forma física. E mesmo você que tem a sua via virtual, ou seja, dentro do e-título, aplicativo da Justiça Eleitoral, todos os dados relacionados ao seu título, caso queira, pode ter também a via impressa. Então, o eleitor que está com inscrição regular ou suspensa deverá requerer, solicitar a impressão do título eleitoral a qualquer tempo. A qualquer tempo. É o artigo 74 da resolução. Letra B. Constará como data de emissão do título, então vou colocar aqui, 74 da resolução. Constará como data de emissão do título, seja via impressa, seja via digital, a do deferimento da última operação eleitoral efetivada? Deferimento não, requerimento. A do requerimento, do momento em que foi requerida a operação no cadastro de eleitores, artigo 74, parágrafo 1º, é o fundamento. Letra C, o servidor da Justiça Eleitoral pode entregar a via impressa do título eleitoral diretamente ao eleitor ou a qualquer parente consanguíneo ou afim até o 2º grau? Não, apenas diretamente ao eleitor. Entregar diretamente ao eleitor sem interferência ou intermediação de terceiros. Sem interferência ou intermediação de terceiros é o artigo 74, parágrafo 3º da resolução. Então, só o próprio eleitor pode receber a via impressa. A via impressa só ao próprio eleitor. Letra D. O título eleitoral impresso ou digital comprova o alistamento e a existência, letra D, o título eleitoral impresso ou digital comprova o alistamento e a existência de inscrição regular ou suspensa na data de sua emissão, mas não faz prova da quitação eleitoral ou da regularidade de obrigações eleitorais específicas. É essa a resposta à questão, certo? É o artigo 74, parágrafo 2º. 74, parágrafo 2º. O que isso quer dizer, professora Raquel Tinoco? Ora, no momento em que você vai requerer operações como alistamento, transferência, segunda via, revisão, o servidor da Justiça Eleitoral realizará um batimento prévio, um batimento antes de efetivar uma dessas operações, para saber se o que consta no cadastro condiz com o seu requerimento, para saber se não há nenhum impedimento quanto a um desses requerimentos. Então, nessa varredura de informações, nesse cruzamento de informações, ele vai detectar se o seu requerimento, se aquilo que você está requerendo condiz com as informações constantes do cadastro de eleitores, certo? E no momento em que você tem a sua via do título emitida, já que foi feita uma varredura, você está quite com a Justiça Eleitoral. Se não há nenhuma pendência que impeça uma dessas operações, você está quite com a Justiça Eleitoral. Veja, olha só o que diz aqui na letra D. O título eleitoral impresso ou digital comprova o alistamento e a existência de inscrição regular ou suspensa. Então, fez a varredura, não há nada que impeça nenhuma dessas operações, naquele momento você está quite com a Justiça Eleitoral. Mas não é porque você tem o título emitido, não é porque você está de posse do título eleitoral, que a partir dali não haja qualquer ato que impeça o exercício de direitos políticos. Por exemplo, vamos imaginar
Um eleitor que acabou de se alistar eleitor, recebeu o seu título eleitoral, dias depois ele comete um crime, é condenado, sentença judicial transitada em julgado, ou no momento do requerimento não havia nenhuma informação penal, dias depois ele recebeu o título eleitoral, dias depois sentença penal condenatória transitada em julgado, suspensão dos direitos políticos. Ora, a emissão do título eleitoral no momento em que houve o requerimento e a emissão, o sistema possuía essa informação? Não, não possuía. Então, não basta a emissão do título para que eu esteja quite com a Justiça Eleitoral. No momento em que ele é emitido, eu estou quite por causa da varredura que é feita antes da operação. Mas, a partir desse momento, eu preciso comprovar que eu estou quite. Eu preciso comprovar, através da emissão de certidões de quitação eleitoral, de que não há nenhuma pendência, de que não há nenhuma irregularidade, que eu não cometi nenhum ato que me impeça de exercer direitos políticos. Então, é isso que a resolução está dizendo. O título, impresso ou digital, comprova o alistamento, a existência de inscrição regular ou suspensa na data em que ele foi emitido. A partir dali, a prova de quitação eleitoral, a prova de regularização das obrigações eleitorais deve ser feita através de certidões de quitação eleitoral. Eu tenho que comprovar que eu estou quite com a Justiça Eleitoral. O título só comprova isso na data da emissão. Tudo bem? 2. Texto para as questões 2 e 3 após a realização de batimento. Então, texto para as questões 2 e 3. Após a realização de batimento, que é batimento? Procedimento que compara dados mantidos nos cadastros do Tribunal Superior Eleitoral com a finalidade de aferir se cada pessoa mantém apenas uma única inscrição eleitoral, levado a efeito pelo TSE. Então, após realização de batimento, levado a efeito pelo TSE, em âmbito nacional, verificou-se que a inscrição de Eleonor encontrava-se agrupada em duplicidade. Batimento é o procedimento que compara dados mantidos nos cadastros do TSE com a finalidade de aferir se cada pessoa mantém apenas uma única inscrição. Um eleitor, uma inscrição. Cadastros, porque o TSE tem mais de um cadastro. Ele tem um cadastro eleitoral, ele tem um banco de dados de perda ou suspensão de direitos políticos. Então, esse batimento, esse cruzamento de informações, ele tem por finalidade principal assegurar que cada eleitor tem apenas uma inscrição. Nesse caso aqui, ó, Eleonor foi apanhada em duplicidade. O sistema entendeu que Eleonor tem duas inscrições. Pode ser que isso não corresponda à verdade? Pode ser. Porque o sistema, ele segura numa malha fina dados iguais ou semelhantes. Então, pode ser que sejam eleitores distintos, mas isso tem que ser comprovado. O sistema reconheceu dados iguais em mais de uma inscrição para Eleonor. Opa, essa inscrição é agrupada pelo sistema. Duplicidade, duas inscrições. Pluralidades, mais de duas inscrições. Duplicidade, pluralidade são coincidências. Então, levando em consideração a duplicidade reconhecida pelo batimento para Eleonor, tomando como parâmetro inicial a situação apresentada e com fulcro na disciplina normativa da resolução do TSE 23.659 de 2021, assinale a opção incorreta. Essa resolução foi amplamente utilizada na prova de técnico judiciário, área administrativa do TSE 2006-2007, e outra característica da prova eram questões pedindo a assertiva errada. Então, eu estou buscando a assertiva errada, que é a sua resposta nessa questão. Letra A. Um dos objetivos do batimento levado a efeito pela Justiça Eleitoral é
expurgar inconformidades e outras irregularidades de inscrições eleitorais? Exatamente, corretíssima. Corretíssima. Um dos objetivos é expurgar, trazer para fora, evidenciar inconformidades e outras irregularidades de inscrições eleitorais. Letra B. A inscrição de Eleonor deverá ser submetida à apreciação e decisão de autoridade judiciária? Perfeito. Fundamento da letra A, artigo 78. Fundamento da letra B, artigo 80 da resolução. Então, detectada pelo batimento qualquer irregularidade, essas inscrições são agrupadas, encaminhadas a uma autoridade judiciária competente, que pode ser juiz eleitoral, corregedor regional, corregedor geral. Estamos em âmbito administrativo e essa autoridade competente vai apreciar para dizer, opa, é verdade, são duas inscrições para um mesmo eleitor. Opa, não. Sistema, houve um equívoco aqui, você apanhou inscrições iguais ou semelhantes, mas que dizem respeito a eleitores distintos. Não consigo resolver isso nesse momento. Peraí, vou determinar a realização de diligências a fim de saber se esses eleitores são distintos ou se as inscrições são mesmo de um mesmo eleitor. Certo? Então, essa autoridade judiciária competente vai apreciar e vai decidir pela regularização ou pelo cancelamento. Letra C. Caso seja requerido por Eleonor, a autoridade judiciária deverá deferir pedido de segunda via do título eleitoral? Não, está errado. Até que sobrevenha decisão de autoridade competente, a inscrição envolvida em duplicidade ou pluralidade não poderá ser objeto de segunda via, transferência ou revisão. Então, essa é a assertiva errada, que é a sua resposta certa, é o artigo 86, parágrafo 3º. 86, parágrafo 3º. Inscrição envolvida em coincidência não pode ser objeto de transferência, revisão ou segunda via. Letra D também está correta. Verificada a inscrição em duplicidade, Eleonor deverá ser notificada para regularizar sua situação eleitoral. Artigo 81. Eleonor deverá ser notificada, o próprio sistema de batimento emite essa notificação e ela vai regularizar a sua inscrição no prazo de 20 dias a contar do batimento. Artigo 81 da resolução, certo? Inscrição que é considerada não liberada vai notificar o eleitor para que ele compareça no prazo de até 20 dias a contar do batimento, para regularizar a sua situação eleitoral. Tudo bem? Então, gabarito da questão, letra C. Essa é a assertiva errada, que é a resposta certa. Número 3. Ainda tomando como parâmetro inicial a situação apresentada e com fulcro na disciplina normativa da resolução número 23.659 de 2021, assinale a opção correta. A situação hipotética apresentada é duplicidade de Eleonor, eleitora cujo batimento identificou mais de uma inscrição, ou seja, duas inscrições. Letra A. Decisão quanto à duplicidade da inscrição de Eleonor na esfera administrativa deverá ser proferida pelo TRE? Não. Isso está errado, de jeito nenhum. Nós estamos na esfera administrativa, então as autoridades judiciárias aqui estão decidindo questões administrativas.
Nesse caso, não se manifestará nem TSE e nem TRE. Juiz eleitoral se manifestará aqui. Por quê? Porque juiz eleitoral também decide questões administrativas relacionadas ao cadastro de eleitores. Isso está previsto no próprio Código Eleitoral. Deferir alistamento, transferência, certo? A própria administração do eleitorado naquela circunscrição cabe ao juiz eleitoral. E, além de exercer atividade jurisdicional, esse juiz exerce atividade administrativa, diferente do corregedor regional eleitoral e do corregedor geral eleitoral, que, enquanto no exercício dessas funções específicas, exercem meramente atividade administrativa. Então, Tribunal Regional Eleitoral não é competente para a apreciação e a decisão. Professora, quem é essa autoridade judiciária? É o juiz eleitoral, é o corregedor regional eleitoral, é o corregedor geral eleitoral. Então, letra A está errada. Eu estou buscando a opção correta. Letra B. Sendo de sua competência, o corregedor geral poderá se pronunciar quanto ao caso de duplicidade envolvendo a inscrição de Eleonor? Claro que sim. Quem pode mais, pode menos, certo? Quem pode mais, pode menos. Fundamento da letra A, artigo 92. Fundamento da letra B, artigo 95, certo? Artigo 98, fundamento da letra B. Corregedor geral eleitoral, ele é um membro do Tribunal Superior Eleitoral. Então, a circunscrição desse corregedor é todo o território nacional. Então, ele pode se manifestar sobre qualquer inscrição agrupada pelo batimento. Qualquer, certo? Ele pode se manifestar sobre qualquer inscrição agrupada pelo batimento. E não apenas ele, o corregedor regional também. Os dois dentro da sua competência respectiva. Por isso que na questão você tem, olha, sendo da competência, ele pode. Então, sendo da competência, ele pode se manifestar sobre qualquer inscrição agrupada pelo batimento. O corregedor regional também. Letra C. Na esfera penal, caberá ao delegado de polícia, competente decidir sobre questões relativas a duplicidades. Errado. Na esfera penal, caberá sempre ao juiz da zona eleitoral de inscrição mais recente. Na esfera penal, ao juiz da zona eleitoral de inscrição mais recente. Sempre. Estou falando de esfera penal, estou falando do juiz da zona eleitoral de inscrição mais recente. Essa competência é dele, unicamente. Estou na esfera penal porque não basta regularização em âmbito administrativo. Se, ao apreciar aquela situação, a autoridade competente descartou erro de ofício, não foi erro da Justiça Eleitoral, então pode haver ali um ilícito penal. Como é que vai descobrir isso? O Ministério Público Eleitoral vai apreciar. E o Ministério Público, entendendo que há hipótese de ilícito penal, encaminha os autos à Polícia Federal para instauração de inquérito policial. Quem vai decidir as questões envolvendo essas inscrições na esfera penal é o juiz da zona de inscrição mais recente. Letra D. As decisões relativas às duplicidades detectadas deverão ser proferidas no prazo máximo de 180 dias, contados da data da realização do respectivo batimento? Não, 40 dias. 40 dias contados da data da realização do batimento, quando agrupadas, e quando não agrupadas, 40 dias a contar do recebimento da comunicação de inconformidade. É o artigo 101 da resolução. Questão número 4. Proferida decisão acerca de pluralidade da inscrição eleitoral, verificou-se que 2 inscrições foram atribuídas a Fernando. 2 inscrições, então estamos diante de uma
duplicidade. Ó. Proferida decisão acerca de pluralidade de inscrição eleitoral, verificou-se que 2 inscrições foram atribuídas a Fernando, eleitor de Goiás, com base na situação apresentada e nas normas da resolução do TSE 23.659 de 2021, assinale a opção incorreta. Então, veja, eles estavam resolvendo, a autoridade competente para decidir pluralidades, decidindo, constou que há sim 2 inscrições para um mesmo eleitor, Fernando. Ora, afastou o erro de ofício, é hipótese, pode haver ali um ilícito penal, vai remeter ao Ministério Público Eleitoral para que o MPE aprecie e verifique se há mesmo hipótese de ilícito penal, então detectada duplicidade, apreciada a inconformidade, detectada a duplicidade ou a pluralidade, afastado o erro de ofício, autos ao Ministério Público Eleitoral. Atenção, estou buscando a assertiva errada. Letra A. Se o Ministério Público considerar que houve indício de ilícito penal eleitoral por parte de Fernando, deverá remeter os autos à Polícia Civil do Estado de Goiás? Errado. Polícia Civil só vai atuar de forma supletiva. A Polícia Estadual só vai atuar de forma supletiva. É o artigo 91 da resolução. De forma supletiva, por quê? Porque a Polícia das Eleições é a Polícia Federal. Então, o Ministério Público Eleitoral, entendendo que há ali hipótese de ilícito penal, não vai mandar para a Polícia Civil. Ela vai mandar para a Polícia Federal, a não ser que naquela circunscrição não tenha unidade da Polícia Federal. Então, ela não deverá, ela poderá sim. O mandar para a Polícia Civil não é regra, é exceção, exceção. Então, o artigo 91 vai falar que ela vai encaminhar à Polícia Federal. Então, é a assertiva errada, a que você está buscando. Todas as outras estão corretas. Então, vamos lá, conferindo. Letra B. Para a avaliação da existência de indícios de ilícito penal eleitoral, é admitida a requisição da instauração do inquérito por iniciativa de autoridade judiciária. Corretíssimo. A requisição de instauração de inquérito por parte do Ministério Público Eleitoral não prejudica a requisição feita pela autoridade judiciária, artigo 91, parágrafo 1º. Então, tanto o Ministério Público Eleitoral quanto a autoridade judiciária competente podem pedir a instauração de inquérito policial, podem requisitar a instauração de inquérito policial. Letra C. Quando no local da infração não existirem órgãos da Polícia Federal, a polícia do respectivo estado terá atuação supletiva. Corretíssimo. Aí sim, é o artigo 91, parágrafo 2º. Aí sim. Então, eu só remeto para a Polícia Civil onde não houver unidade da Polícia Federal. Letra D. Tendo tomado conhecimento de alistamento eleitoral irregular, qualquer eleitor poderá peticionar ao juízo eleitoral, às corregedorias regionais eleitorais ou à Corregedoria Geral Eleitoral, no âmbito de suas respectivas competências. Corretíssimo, artigo 63. Toma cuidado, isso aqui não está conferindo ao eleitor capacidade postulatória para uma ação judicial eleitoral. Toma cuidado, nós estamos em âmbito administrativo, certo? Isso aqui está acontecendo em âmbito administrativo, operações do cadastro eleitoral e apreciação de inconformidades e irregularidades relacionadas a esse cadastro. Então, o eleitor está aqui peticionando em âmbito administrativo. O que esse eleitor está fazendo aqui é levando a notícia do fato à autoridade que tem competência para dar andamento em âmbito administrativo. Ele não está ingressando com uma ação judicial eleitoral porque ele não pode.
ele não tem capacidade, postulatória. Entendeu? Só quem ingressa com ação civil eleitoral é candidato, coligação, partido político, Ministério Público Eleitoral e hoje federações. O eleitor aqui está levando a notícia do fato para a autoridade que tem competência para impulsionar, para apreciar, certo? Então é o eleitor auxiliando na lisura do processo eleitoral, mas porque aqui quando você lê peticionar ao juízo eleitoral, você pode ter a impressão de ser uma petição inicial de uma ação judicial. Não é. Eu estou em âmbito administrativo, então tome cuidado. Gabarito, letra A. Número 5. Por trabalhar em uma empresa multinacional, Neide foi convocada para desempenhar suas funções e residir em Portugal. Em razão disso, o Estado português outorgou a ela o gozo de direitos políticos naquele país, tendo como motivação inicial a situação apresentada, assinale a opção correta acerca das normas da resolução do TSE 23.659 de 2021. Letra A. A outorga de gozo de direitos políticos em Portugal, a outorga a Neide, de gozo de direitos políticos em Portugal, implica a perda de seus direitos políticos no Brasil? Errado. Não implica. A outorga de direitos políticos em Portugal a Neide não implica a perda dos direitos políticos no Brasil. Letra B. A autoridade judiciária eleitoral que tomar conhecimento da outorga de direitos políticos a Neide em Portugal, deverá requerer a imediata instauração de processo administrativo contra esta para apurar eventual irregularidade. Não há irregularidade. Ela não precisa ter seus direitos políticos suspensos. Não há hipótese de perda de direitos políticos para Neide. As hipóteses de perda e suspensão de direitos políticos estão previstas no artigo 15 da Constituição da República. A outorga do exercício de direitos políticos de brasileiro em Portugal, de acordo com os tratados de reciprocidade, não impede o exercício de direitos políticos desse mesmo brasileiro no Brasil. Então, não há que se falar em irregularidade. Processo administrativo por quê? Letra C. A aquisição do gozo de direitos políticos por Neide em Portugal não acarreta a suspensão de seus direitos políticos no Brasil. Não acarreta mesmo. Antigamente, no texto da resolução 21.538 de 2003, a outorga de direitos políticos a brasileiro em Portugal suspendia o exercício de direitos políticos por esse mesmo brasileiro no Brasil, não mais, certo? Isso não é mais previsto dessa forma. A resolução 23.659 de 2021 trouxe a exata interpretação. Ora, o artigo 15 não prevê a hipótese de perda ou suspensão de direitos políticos por esse motivo, certo? Então, a outorga de direitos políticos em Portugal a brasileiro não impede o exercício de direitos políticos por esse brasileiro no Brasil. Não implica suspensão, certo? Não implica perda, não implica suspensão. E a letra D, para que Neide possa regularizar sua situação, eleitoral no Brasil, quando decidir restabelecer seu domicílio neste país, deverá comprovar a cessação do impedimento mediante ação judicial proposta para esse fim específico, mesmo que ela precisasse apresentar uma documentação caso estivesse envolvida em alguma irregularidade. Isso não seria uma ação judicial. Nesse caso, Neide não precisa comprovar a cessação porque não há impedimento.
certo? Se houvesse impedimento, ela precisaria apresentar uma documentação para comprovar que o impedimento cessou. É o artigo 11, parágrafo 3º da resolução, certo? Ela não precisa apresentar nenhuma documentação porque não há nenhuma irregularidade. Ela não está impedida de exercer direitos políticos no Brasil. 6. Tenório requereu, em janeiro de 2022, a transferência de seu domicílio eleitoral de Brasília para João Pessoa, Paraíba. Então, em janeiro de 2022, ele requereu de Brasília para Paraíba, certo? Em 28 de novembro de 2022, requereu novamente transferência. Então, agora, ó, em novembro de 2022, ele faz novo requerimento de transferência para Florianópolis, Santa Catarina. Tenório requereu em janeiro de 2022 a transferência de seu domicílio eleitoral de Brasília, Distrito Federal, para João Pessoa, Paraíba. Em 28 de novembro de 2022, requereu novamente a transferência de seu domicílio eleitoral, agora em Florianópolis, Santa Catarina, município onde reside desde setembro de 2022. Com referência à resolução do TSE número 23.659 de 2021 e a situação hipotética descrita acima, assinale a opção incorreta. Assinale a opção incorreta. Letra A. A transferência do domicílio de Tenório para Florianópolis, Santa Catarina, não será deferida em virtude de ter transcorrido menos de um ano da última transferência? Corretíssimo. Não pode mesmo, não pode mesmo. Ó, ele, em janeiro de 2022, transferência para Paraíba. Então, ele precisaria aguardar um ano dessa última transferência para pedir transferência para Santa Catarina. Ele não esperou. Em novembro do mesmo ano, ele tentou transferir-se para Santa Catarina, só que foi o quê? Impedido. Não dá. Ó, Tenório, desculpe, mas você terá que esperar um pouco mais para requerer a sua transferência para Santa Catarina. É a regra, hein? Estamos diante da regra. Tem exceção, professora? Tem sim. Mas nesse caso, não há qualquer exceção informada no enunciado. Então, sinto muito, letra A, ele não pode pedir transferência com menos de um ano da última transferência ou do alistamento. Certo? Letra B. Tenório não terá êxito na transferência de seu domicílio eleitoral se solicitá-la dentro dos 150 dias anteriores à data da eleição. Tenório não terá mesmo, está corretíssima. Eu estou buscando a errada, não esqueça. Então, ó, gabarito da letra A, fundamento, artigo 38 da resolução. Letra B, fundamento, artigo 28 da resolução. Dentro dos 150 dias anteriores ao pleito, não serão recebidos requerimento de alistamento, transferência ou revisão. Letra C, é requisito para qualquer pedido de transferência de domicílio eleitoral prova de quitação com a Justiça Eleitoral? É sim. Artigo 38, inciso 4º. Ele tem que estar quite com as suas obrigações eleitorais. Ele tem que estar quite com as suas obrigações eleitorais. Sobrou a letra D. Os requisitos para a transferência de domicílio eleitoral são os mesmos para todo cidadão brasileiro? Errado. Fundamento da questão, artigo 38, parágrafo 1º. Se porventura Tenório fosse um servidor público ou um militar, sendo removido ou transferido ou tendo que ir para aquele novo domicílio eleitoral em virtude de posse no serviço público, ele não estaria sujeito nem ao prazo de um ano, nem ao prazo de no mínimo 3 meses de residência naquele novo domicílio. Não esqueça, transferência, requerimento perante o juízo do novo domicílio, você entendeu?
Então, se no enunciado houvesse a informação de que Tenório é um servidor, ele não estaria sujeito ao prazo de 1 ano. Então, nesse caso, Tenório poderia requerer a sua transferência. Como nós não temos nenhuma informação a esse respeito, Tenório está sujeito à regra. Então, a exceção, ou seja, a relativização da regra relacionada ao prazo de 1 ano e ao prazo mínimo de 3 meses, se aplica ao servidor público civil militar, membro da família, em virtude de remoção, transferência ou posse, a indígenas, quilombolas, pessoas com deficiência, trabalhadores e trabalhadoras rurais, safristas e pessoas que tenham sido forçadas, em razão de tragédia ambiental, a mudar a sua residência. É a previsão do artigo 38, parágrafo 1º. Então, ó, exceção, relativização ao servidor público ou servidora, membro da família, em razão de transferência ou remoção ou posse, certo? Indígena ou quilombola e também trabalhadores rurais safristas ou pessoas que tenham sido forçadas a mudar da sua residência em vista de uma calamidade. Então, esse grupo relativiza a regra. Esse grupo está dentro da exceção. Não precisa comprovar prazo mínimo de 1 ano do alistamento ou da última transferência, não precisa comprovar domicílio mínimo de 3 meses no novo endereço, na nova residência, certo? Ou não precisa comprovar residência ou vínculo mínimo de 3 meses com o novo domicílio, certo? Número 7, texto para as questões 7 e 8. O TRE Goiás ordenou a realização de correição em decorrência de denúncia fundamentada de servidor da Justiça Eleitoral de que haveria fraude no alistamento de eleitores de determinada zona eleitoral. Comprovada a fraude, foi determinada a revisão do respectivo eleitorado no dia 5 de maio de 2022. No dia 5 de maio de 2022, questão número 7, acerca da revisão de eleitorado disciplinada pela resolução do TSE, número 23.659 de 2021, e considerando a situação hipotética apresentada no texto, assinale a opção correta. Letra A. O Tribunal Superior Eleitoral não pode determinar revisão de eleitorado de ofício? Pode sim. Pode sim, está errado. Ele pode, quando houver fraude comprovada em proporção comprometedora. E quando houver a estatística relacionada ao total de transferências atribuídas no ano em curso maior 10% que a do ano anterior, eleitorado superior ao dobro da população entre 10 e 15 anos, somada superior a 70 anos, e eleitorado superior a 80% da população prevista pelo IBGE para aquele município. Preenchidos esses 3 requisitos, mais de 10% de transferências entre anos, né? Ano anterior, ano atual, certo? População superior ao dobro, eleitorado superior ao dobro da população entre 10 e 15 anos, somada maior de 70, e população maior que 80% do eleitorado maior do que 80% da população projetada para aquele ano pelo IBGE, certo? Então, primeiro requisito. Vamos lá. Primeiro requisito. Total de transferências do ano em curso, mais de 10% em relação ao ano anterior. Eleitorado superior ao dobro da população entre 10 e 15, somada a maior de 70. Eleitorado superior a 80% da população projetada para aquele ano pelo IBGE, certo? Tenho que ter esses 3 requisitos. Tendo esses 3 requisitos, o TSE pode sim determinar revisão de ofício. Em regra, as revisões de eleitorado não devem ocorrer em ano eleitoral.
Em regra, as revisões de eleitorado não devem ocorrer em ano eleitoral. Não devem mesmo. Exceção: se o procedimento de revisão tiver sido iniciado no ano anterior e não tiver sido concluído, se houver alguma situação excepcional e autorizada a revisão pelo TSE, ou se essa revisão estiver sendo realizada parcialmente, tá bom? Então, ó, não, em regra, não se admite revisão em ano eleitoral. Em regra, não se admite revisão em ano eleitoral. Exceção: salvo se iniciado o procedimento revisional no ano anterior, certo? Salvo se verificada situação excepcional e o TSE autorizar, e também não será realizada a revisão, agora sim, ó, não será realizada a revisão no ano eleitoral, salvo essas duas primeiras exceções. Começou em um ano, no ano anterior a revisão não terminou, ou situação excepcional autorizada pelo TSE. E não será realizada a revisão parcial, que atinja parcialmente uma área do município, ainda que esse município seja dividido em zonas, tenha mais de uma zona eleitoral. Então, em ano eleitoral, regra, não realizo, e revisão parcial, também regra, não realizo. Tudo bem? Letra C. Os postos de revisão criados pelos juízes eleitorais não poderão funcionar aos sábados, domingos e feriados? Podem sim. Poderão sim. Letra D. A revisão de eleitorado é presidida por escrutinador nomeado pelo juiz eleitoral da zona submetida à revisão? Não, é presidida pelo juiz eleitoral da zona submetida à revisão. Fundamento da letra A, artigo 105. Fundamento da letra B, artigo 107. Fundamento da letra C, artigo 110. Fundamento da letra D, artigo 109. Revisão de eleitorado é sempre um assunto que as bancas amam. Estou buscando a correta é a letra B. Número 8. Ainda acerca da revisão de eleitorado disciplinada pela resolução do TSE 23.659 de 2021, considerando a situação hipotética apresentada no texto, assinale a opção incorreta. Vou voltar aqui, ó, aqui busquei a correta, aqui busquei a incorreta. Vou voltar aqui para que você perceba, olha, a revisão está sendo determinada no dia 5 de maio de 2022. 5 de maio de 2022 foi ano eleitoral, tá bom? Em regra, não pode, salvo aquelas duas exceções. Letra A. Na hipótese em apreço, os procedimentos de revisão do eleitorado devem ser iniciados no prazo máximo de 60 dias a contar de 5 de maio, data de aprovação da revisão. Errado. 30 dias a contar de 5 de maio, que foi a data de aprovação da revisão, data de determinação da revisão. Então, aprovada, artigo 108, aprovada a revisão, o juiz eleitoral deve começar os trabalhos em no máximo 30 dias. A revisão deve durar pelo menos 30 dias. Letra B. A prova de identidade só será admitida se feita pelo próprio eleitor ou pela própria eleitora. Estou buscando a incorreta é a letra B está corretíssima. A prova de identidade só será admitida se feita pelo próprio eleitor ou pela própria eleitora. É o artigo 117. Letra C. Os partidos políticos deverão ser informados do procedimento de revisão, sendo-lhes facultado o acompanhamento e a fiscalização desse procedimento. Corretíssimo. É o artigo 115, parágrafo 3º. Partidos políticos fiscalizam. Por quê? Eu estou diante
da transparência, exigida a transparência eleitoral, certo? Lisura das eleições. Eles vão fiscalizar todo esse processo eleitoral. E o juiz deve dar a eles a oportunidade para essa fiscalização. Letra D. A fim de levar a efeito os trabalhos de revisão, o juiz eleitoral competente poderá requisitar a utilização de prédios públicos. Poderá requisitar a utilização de prédios públicos, corretíssimo, artigo 109. Não apenas de prédios públicos, mas também da força de trabalho. Não apenas de prédios públicos, mas também da força de trabalho. Na realidade, é o artigo 110, certo? Gabarito da número 8, letra A. Questão número 9, saímos da resolução. Você viu quantas questões da resolução 21.538 de 2003, hoje substituída pela resolução 23.659? Então, de 10 questões, 8 questões foram da resolução. Então, esse concurso também promete trazer essa resolução de forma bem presente nas questões de prova. Então, vamos às últimas questões. Questão número 9, uma questão do Código Eleitoral. Assinale a opção correta no tocante à disciplina normativa relativa aos juízes eleitorais. Letra A. Estou buscando a correta. Os juízes eleitorais serão designados pelo TSE para presidir as zonas eleitorais. Errado. Os juízes eleitorais serão designados pelos tribunais regionais eleitorais. Você encontra essa previsão no artigo 33 do Código Eleitoral. Letra B. Todos os mandados de segurança em matéria eleitoral devem ser processados e julgados pelos juízes eleitorais de primeira instância? Errado. Todos não. Todos não. São processados e julgados pelos juízes eleitorais de primeira instância, ou seja, pelos juízes de direito em suas funções eleitorais, os mandados de segurança que não são da competência do TSE ou dos TREs. Então, aquele que cometeu um ato legal não amparado por habeas corpus ou habeas data, que não tenha prerrogativa de função, não tenha foro privilegiado, tem o processo aqui em matéria eleitoral perante o juiz eleitoral. Então, o juiz fica com o que é residual. Não é do TSE, não é do TRE, é do juiz eleitoral. E quando é do TRE e quando é do TSE? Quando eu tenho como impetrado autoridades que tenham prerrogativa de foro, autoridades que tenham foro privilegiado, certo? Então, não é qualquer mandado de segurança que fica a cargo do juiz eleitoral. Letra C. Os juízes de direito não podem atuar como juízes eleitorais por período superior a 2 biênios consecutivos. Então, essa foi a resposta escolhida pela banca. O fundamento dessa resposta é o artigo 121, parágrafo 2º da Constituição Federal. Não concordo muito com essa assertiva, mas você não tem outra resposta possível. Letra D. Os juízes eleitorais despacharão quinzenalmente? Não, despacharão todos os dias nas zonas eleitorais que jurisdicionam. Eles devem comparecer à zona eleitoral todos os dias. Então, eles despacharão na sede da respectiva zona eleitoral todos os dias, certo? Todos os dias. Professora Raquel Tinoco, por que a discordância? Porque a Constituição da República, ela não traz mandato de juiz eleitoral. Ela traz mandato de juízes de tribunais eleitorais. E os juízes de tribunais eleitorais são os ministros do TSE e os desembargadores dos TREs. A Constituição não menciona o mandato dos juízes em primeira instância.
certo? E isso também não está mencionado de forma clara no Código Eleitoral. O Código Eleitoral até fala da escrivania pelo prazo de 2 anos, mas não fala em recondução. Ora, professora, então, onde é que estão as regulamentações sobre o mandato dos juízes eleitorais? Em resolução do TSE. E essas resoluções do TSE, dependendo da comarca de atuação, prevêem a possibilidade de permanência por mais de 4 anos consecutivos de um mesmo juiz. Nós temos na estrutura judiciária de vários estados as chamadas comarcas de entrância única ou primeira entrância, comarcas onde só há um juiz, comarcas com apenas uma vara. Então, naquela localidade, não existe mais de um juiz. Então, em situações excepcionais, os juízes eleitorais, juízes de direito, poderão permanecer por mais de 4 anos consecutivos. Certo? Então, o que o Sebrasp fez aqui? Ele fundamentou uma resposta na Constituição da República, você não tem outra resposta possível, certo? Mas isso não está correto. A Constituição não está falando dos juízes eleitorais, está falando de juízes dos tribunais eleitorais, TSE, TRE. Para juízes eleitorais, a possibilidade de permanecer por mais de 4 anos consecutivos existe. Tudo bem? Mas, né, Sebrasp sendo Sebrasp. Então, gabarito da questão, letra C. Questão número 10. Assinale a opção, mais uma, ó. Assinale a opção incorreta em relação aos órgãos da Justiça Eleitoral. Letra A. São órgãos da Justiça Eleitoral as juntas eleitorais? Perfeito, corretíssimo. As juntas eleitorais são órgãos colegiados de primeira instância da Justiça Eleitoral e a previsão dos órgãos da Justiça Eleitoral está lá no artigo 118 da Constituição Federal. TSE, TREs, juízes e juntas. Letra B. O TSE será composto por 7 ministros, dos quais 3 serão do STF e 2 do Superior Tribunal de Justiça. Olha de novo, hein? Olha de novo isso aqui. O TSE será composto por, no mínimo, 7 ministros, dos quais 3 serão do STF e 2 do Superior Tribunal de Justiça. Então, o Sebrasp trabalhou com a composição atual, 7 ministros. Onde é que isso está previsto? No artigo 119 da Constituição Federal. Letra C. Os tribunais regionais eleitorais elegerão seus presidentes entre os seus desembargadores. Perfeito. 2 membros do TRE são desembargadores. Um será presidente, certo? E o outro será vice-presidente. Onde está essa previsão? Artigo 120, parágrafo 1º, letra D. Compete ao Tribunal Superior Eleitoral processar e julgar originariamente os conflitos de jurisdição entre juízes eleitorais do mesmo Estado? Não! Do mesmo Estado é competência do TRE, artigo 29, inciso 1º, a linha B, Código Eleitoral. Então, cabe ao TRE processar e julgar originariamente os conflitos de jurisdição entre juízes eleitorais do mesmo Estado, do Estado respectivo. TSE ficou com o conflito de jurisdição entre juízes eleitorais de estados diferentes, entre tribunais regionais eleitorais, certo? E mesmo o Código Eleitoral trazendo essa expressão conflitos de jurisdição quando deveria ser conflito de competência, as bancas não mudam. Elas copiam e colocam em prova. Então, atenção, questão número 10, conflito de jurisdição. Quero dizer conflito de competência, então leia-se conflito de competência, juízes do mesmo Estado, TRE, juízes de estados diferentes, TSE, entre TREs, TSE, certo? Então, gabarito da número 10, gabarito da questão número 10, já que eu estou buscando a errada, é a letra D, certo? Então, missão cumprida. Corrigimos
todas as questões de direito eleitoral atualizadíssimas para uma revisão eficiente da prova do TSE Unificado 2006-2007 para técnico judiciário área administrativa. Então, ó, até o nosso próximo encontro. Muito obrigada pela sua presença, certo? Para você que ainda não me segue, Instagram, @Prof. Raquel Tinoco, certo? @Prof. Raquel Tinoco. Material sempre disponível com antecedência no link da bio do Instagram ou no blog Professora Raquel Tinoco e agora também no link na descrição do vídeo. Então, se você quer o material com antecedência, você pode buscá-lo no link da bio do Instagram ou no blog. Se você não pegou o material, chegou aqui agora, ele está na descrição do vídeo, certo? Então, tchauzinho, até nosso próximo encontro.